que eu passei para a turma, tá? A unidade 1, conhecendo a estatística. Eu vou falar um pouco, fazer uma breve introdução das estatísticas, passar para vocês algumas definições, definir alguns conceitos, que são importantes, são atuais, falar sobre os tipos de variáveis e depois, na oportunidade, também falar um pouco sobre o passo a passo, o planejamento para a produção de pesquisa. Esse material que eu passei para vocês e postei na nossa plataforma. Então, eu vou fazer um comentário sobre o texto que está disponível nesse material. Primeiro, eu quero falar sobre o que é estatística. Afinal de contas, o que é estatística? Tá? A palavra estatística, ela vem de status, estado em latim. Então, ela significa estudo do estado. A estatística é uma ciência, tá? Ela tem a contribuição de vários pesquisadores e várias pessoas contribuíram para a construção da definição da estatística. Mas nós podemos dizer o seguinte, que a estatística é a ciência que se preocupa com a coleta, análise, interpretação e apresentação dos dados, permitindo-nos a obtenção de conclusões válidas a partir destes dados, bem como a tomada de decisões razoáveis baseada nessas conclusões. E ela se divide didaticamente em duas partes, mas nós podemos considerar que são três partes. Mas as principais são a estatística descritiva e a estatística indutiva. Na descritiva, nós vamos ter aquela preocupação de ir a campo, coletar as informações, produzir tabelas, gráficos, produzir as medidas que são as principais, como, por exemplo, média, moda, que a gente vai estudar em outra oportunidade, mediana, produzir todas essas informações. E a indutiva? O que é a estatística indutiva? Acontece assim, que quando você vai fazer a pesquisa, na maioria das vezes você não tem condições de trabalhar com todas as informações. Eu vou citar um exemplo. Isso aí tem a ver com um conceito que nós vamos falar um pouquinho mais lá na frente. Por exemplo, o conceito de população, que é o conjunto de tudo, de todas as unidades que te interessam na pesquisa. Vamos supor que você queira fazer um estudo sobre uma pesquisa com alunos de biologia no estado do Pará. Então, são milhares de alunos de biologia. Você não teria condições de fazer um estudo com todos esses alunos. Então, para isso, você vai precisar trabalhar com uma amostra, que é um conceito que nós vamos ler mais lá na frente, falar mais lá na frente. Daí o seguinte, você tem uma população, vamos supor, 1000 alunos de biologia, e você resolve fazer um estudo. Você pode fazer um estudo com 300 alunos. A tua amostra seria 300. Aí você pode fazer perguntas para esses 300 alunos e chegar a determinadas respostas, certo? Se você precisar que a resposta desses 300 alunos venha a valer para os 1000 alunos, aí você vai utilizar a estatística indutiva. Ou seja, a estatística indutiva é aquela que, a partir de uma amostra, você infere resposta para a população. Então, a descritiva é a estatística que se preocupa mais com a coleta, com a interpretação, e a indutiva ela é a parte mais sofisticada, né? Aí na indutiva que você vai ver o que são aí teorias da estimação, você vai trabalhar com testes de hipótese, uma série de informações. Como eu havia dito, alguns conceitos também importantes, por exemplo, população. População é um conjunto de todas as informações que você vai trabalhar, todas que tenham a mesma característica. A população ela pode ser finita e infinita. Ela é finita quando você pode contar essa população, e ela é infinita quando não tem condições de você contar, por exemplo, o número de astros do universo. Outra definição importante, o censo e a amostra. A amostra ela é um subconjunto representativo da população. Ela é uma parte representativa da população. É como eu falei, em muitas situações, principalmente nas áreas biológicas, você não tem condições de trabalhar com toda a população. Quer ver uma coisa? Por exemplo, vamos supor que você resolva fazer um estudo sobre a qualidade da água. Você tem um lago muito grande. Então, não tem condições
de você tirar toda a água do lago e fazer o teste para verificar se a água tem boa qualidade. Você vai precisar tirar uma quantidade pequena da água, que é a amostra, tá? Então, essa amostra vai ser um subconjunto representativo dessa população. Já o censo é uma pesquisa que é feita com todos os habitantes de uma cidade, né, que leva em conta várias características, que é feito de tempos em tempos, de 10 em 10 anos, né, e às vezes ela acaba envolvendo toda a população. O que nós vamos trabalhar muito é com amostra e com população. Agora, a amostragem, ela é a técnica que você utiliza para chegar nessa amostra. Tá? Então as pessoas confundem muito a amostragem com a amostra. A amostragem é a técnica, a população é o todo, a amostra é uma parte desse todo e a amostragem é uma técnica. Por exemplo, você tem 1000 alunos de biologia, você vai entrevistar 300. Como é que você vai escolher esses 300? Essa é a grande pergunta da estatística. Você pode usar várias técnicas. Por exemplo, você pode, dentre esses 1000, sortear aleatoriamente 300. Isso é uma técnica chamada amostragem aleatória simples. Então você tem a população, que é o todo, a amostra, que é uma parte, e a amostragem, que é a técnica. Que é a técnica que você vai utilizar para chegar nessa amostra. E aqui nós chegamos em uma definição mais importante ainda, que é tipos de variáveis, tá? Na estatística, em diversos momentos, nós vamos trabalhar com as variáveis. Por exemplo, você na biologia pode estudar aí a vida de um animal, o tempo de vida de um animal, isso é uma variável. Você pode estudar a qualidade da água, é uma variável. Você pode estudar a probabilidade da ocorrência de determinado fenômeno biológico, isso é uma variável. Você pode estudar na biologia, por exemplo, a sequência genética é uma variável. Você pode estudar o tipo de folha, se a folha é escura, se a folha não é escura, se a folha está queimada, se não está queimada, isso também são variáveis. Então, você vai se deparar sempre com variáveis para o seu estudo, né? Sempre que você estudar na biologia, você vai se deparar com variáveis. Bem, mas quais são os tipos de variáveis da estatística? Primeiro, nós temos a variável qualitativa e temos a variável quantitativa. Vou dar exemplos. Qualitativa, a folha é verde ou é branca. Quantitativa, o tamanho da folha, ela é grande, ela é pequena, é tantos diâmetros, tantos centímetros, é uma quantitativa, tá? Então, a qualitativa, se eu falasse mesmo, o tamanho da folha, grande e pequena, então isso é uma variável qualitativa. Se eu falar o tamanho da folha, tantos centímetros, já é uma quantitativa. Número de pessoas, quantitativas. Tá? Número de indivíduos, quantitativa. A cor, por exemplo, quando você vai fazer estudo utilizando o sapo. A cor do sapo é qualitativa. O tipo do sapo é qualitativa. Agora, a altura, o peso, o número de sapos já é quantitativo. Mas, dentre as qualitativas, existem as nominais e as ordinais. Uma variável é qualitativa ordinal quando ela segue uma ordem. Por exemplo, você pode ter aí uma qualitativa ordinal, o nível de instrução. O nível de instrução é uma variável qualitativa ordinal. Por quê? Ele segue uma hierarquia. Sempre as ordinais seguem hierarquia. Por exemplo, nível de instrução, nível fundamental, nível médio, nível superior. Então, está seguindo uma hierarquia. As nominais não seguem hierarquia. Por exemplo, religião, masculino e feminino. Tipo de sapo, verde, amarelo, preto, rajado. Então, não segue hierarquia. É uma qualitativa nominal. Então, as variáveis qualitativas ordinais seguem hierarquia. As variáveis qualitativas nominais não seguem hierarquia. E as quantitativas, quando elas são contínuas e quando elas são discretas? As quantitativas são contínuas quando elas são variáveis de medida. Por exemplo, peso, altura, temperatura. E as quantitativas são discretas
quando elas estão associadas à contagem. Por exemplo, número de alunos, número de sapo, número de árvores, número de frutas. Lembrando, as quantitativas discretas, elas não são fracionadas. E as quantitativas contínuas são fracionadas. Por exemplo, peso, eu posso ter 52,5 quilogramas. Já a quantidade discreta está associada, as quantitativas discretas estão associadas à contagem. Por exemplo, o número de filhos. Eu não posso fracionar, não existe um filho e meio. Existe tantos filhos, então não pode ser fracionado, é uma discreta. Dessa forma, então, você define os tipos de variáveis.